A paz do Senhor, boa noite. Estou aqui para mais um dia, né? Na verdade, o segundo dia da maratona da semana, relacionamento com Deus para pais e filhos. Hoje nós estamos com a convidada Tia Lari. Tia Lari é do Espírito Santo. É uma pessoa maravilhosa. Creio eu que daqui a pouquinho ela vai estar entrando aqui na live para a gente bater um papo bem agradável aos olhos do Pai, porque Deus nos ama e Ele quer o nosso bem sempre. Pai do Senhor, Monique, tudo bem com você? Bom, fiquem ligadinhos nessa live, que eu sei que será uma live maravilhosa. Tentando colocar uma coisa aqui, mas não consigo. Bom, a Tia Lari já também entrou. Boa noite, Tia Lari. Bom, como que o conteúdo que nós vamos falar é um conteúdo extenso, que num período de 1 hora é muito pouco para a gente falar. Por isso que ele foi dividido em 5 dias durante a semana. Eu já vou estar chamando a Tia Lari para a gente iniciar essa live, para a gente não perder tempo, né? E vai ser bênção pura em nome de Jesus. Já chamei a Tia Lari. Pai do Senhor, Tia Lari. Oi, a paz, querida, tudo bom? Tudo bem, e você? Tô bem. Eu quase que vim de lacinho também para fazer ficar de laço igual a Lari. Mas eu não consigo usar. Eu deixo os laços para Glorita. É, né? Eu costumo falar que eu sou meia menininho. Eu é mais tênis. Não consigo ser muito detalhosa assim como as meninas, não. Sou meia grotesca, faz. Bom, Tia Lari, seja bem-vinda à minha live. Agradeço de coração por ter aceitado esse convite. Espero que você sinta à vontade, tá? E fala um pouco de você, sobre a sua trajetória, porque, gente, a Tia Lari, ela é sensacional. Fala igual a Glorita fala, ela é sensacional. Ela conta cada história que, nossa... Inclusive, a Glorita contou uma história baseada na história da Tia Lari. Então, fala aí, Tia Lari, um pouquinho. Verdade. Pois é, o meu nome é Larissa, né? Eu moro no interior do Espírito Santo, uma cidade chamada Itarana. Eu nasci no lar cristão, então é uma caminhada bem longa já, né? E desde nova, sempre fui muito envolvida assim, na igreja, sempre trabalhei com crianças, né? Comecei a trabalhar com criança com 11 anos de idade, né? Na escola bíblica dominical, no culto infantil. E sempre envolvida aí na igreja, né? Sempre trabalhando aí na igreja. Eu trabalhei um tempo no campo missionário, né? Lá na Bahia, em Barreiras, no Lar Batista Davi Gomes, né? Que é um orfanato com crianças, né? Com crianças e adolescentes. Eu trabalhei 3 anos e meio lá. E fiz assim, durante um período assim, da minha vida, eu fiz alguns projetos, né? Então fui em alguns estados aí, fazer alguns projetos, algumas regiões do Brasil, mas sempre envolvida com crianças, sempre envolvida aí, a maior parte foi com crianças. Então a sua vida inteira é cheia de crianças ao redor, né, Tia Lari? Porque você trabalha na igreja, aí você é contadora de história, então a sua vida se resume numa palavra: crianças. É verdade. Nossa, eu amo, assim, eu sou apaixonada, tanto, não importa, assim, se é na igreja, igual na vida secular, né, que eu trabalho na escola, sempre envolvida aí com as crianças, eu sou apaixonada aí pelas crianças aí. Que legal. Mas então vamos lá, né, Tia Lari? Porque o assunto é tão extenso, né, então a gente tem que ganhar tempo, né, porque senão o Instagram derruba a nossa live, a gente não termina de falar dos assuntos que a gente separou. Mas o Tia Lari, que nem ontem você acompanhou um pouquinho da live, né? Que eu estava aqui com a Tia Adri, a gente fez a abertura dessa live. E
A gente sabe que falar de relacionamento com Deus, que a palavra relacionamento vem do orar, ler a Bíblia e colocar em prática aquilo que a gente lê, né? E no seu olhar, Tia Lari, assim, o que você... Porque você lembra que você comentou comigo que você é filha de pastor, né? Então você, como você falou, você desde pequena já estava introduzida no Evangelho. E você, por ser filha de pastor, o que você tem que falar sobre relacionamento com Deus? Pois é muito... Hoje eu passei o dia pensando, sabe? Assim, à tarde, pensando sobre esse tema, porque é um tema bem... vamos dizer, pesado, assim, bem forte, né? Porque a gente tem que pensar em relacionamento com Deus da seguinte forma. Para mim ter relacionamento com uma pessoa, nem falo marido e mulher, vou dizer, com um amigo, eu preciso caminhar dia após dia. Para mim chegar a um ponto de falar assim, essa pessoa é minha melhor amiga. Sim. E com Deus é a mesma coisa. Eu preciso, para mim conhecer Deus, eu preciso buscar Ele todos os dias. Então, como é que eu vou buscar? Através da oração, através da Bíblia, estudando. Então, para mim poder chegar ao nível, igual eu chego ao nível com as minhas amizades, de dizer que aquela pessoa eu posso confiar. Então, se eu não tenho esse relacionamento com Deus, de orar, né? Claro que tem dia que a gente, tô tão cansada, que a gente já deita ali, né? Mas a gente precisa ter esse tempo, assim, pelo menos antes de dormir, né? Ter esse tempo de buscar Deus, de orar. Então, esse relacionamento é muito importante. E é algo que a gente, hoje em dia, acabou, entre aspas, né? Porque a gente vive num dia, assim, tão corrido, onde a gente tem tempo para tantas coisas, mas a gente não tem tempo de ter um relacionamento com Deus. E quando eu penso, assim, igual o tema da live, né? Relacionamento com Deus, com pais e os filhos, né? Quando eu penso nesse relacionamento, como é que eu vou falar com... Eu ainda não tenho filho, mas quem é pai, como é que vai falar de ter esse relacionamento que tem um relacionamento de Deus, mostrar o relacionamento de Deus com o filho, se o filho não vê dentro de casa esse relacionamento com o pai? Então, eu acho que primeiramente o pai tem que pensar como tem sido o meu relacionamento com Deus. Então, o relacionamento com Deus é buscar, né? É busca todos os dias, buscar ter uma intimidade com Ele todo dia, eu buscar me parecer com Jesus, me buscar todos os dias em busca da santidade, né? Algo que a gente tem que buscar todos os dias, porque a gente não vai ser santo, né? Uhum. Mas, porque nós somos falhos, eu sou falha, eu já errei muito, mas a gente tem todos os dias tentar buscar ter uma vida de santidade com Deus. Mas eu só busco isso, se eu só vou conseguir ter uma vida de santidade a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Deus. E assim, como você comparou o relacionamento entre amigos. Porque, assim, para mim ser sua amiga, a gente começa a ter um certo grau de confiança, que a gente começa a falar da nossa intimidade, porque você sabe que dali não vai sair. Nossa, eu confio na Tia Lari, eu sei que a Tia Lari vai me dar um conselho, eu sei que a Tia Lari vai me ajudar. E um relacionamento com Deus não é diferente. Ainda podemos dizer que ainda é melhor, porque Deus realmente ele é fiel a gente até após a morte. Porque quando a gente morrer, a gente vai estar lá com ele. Vai morrer a carne. É verdade. A alma vai estar... Porque um amigo, né? As pessoas que a gente diz ser os nossos amigos, até as pessoas dentro da nossa casa, né? Um pai, uma mãe, um irmão, eles são falhos. Então eles vão falhar. Assim como nós, né? Nós vamos falhar, nós temos falha. Talvez nós vamos... algo que a gente confiou, talvez a pessoa vai falar. Agora, Jesus, ele não decepciona a gente em momento algum, né? Sim. Mas aí eu deixei aqui separado algumas perguntas, Tia Lari. Então, assim, ó. Deixa eu ver aqui onde que eu tô. Que medo dessas perguntas, gente. Não, assim, ó, Tia Lari, que nem assim, ó. Eu fiz algumas perguntas. Hoje eu fiz, acho que 2 ou foi 3 perguntas. Acho 2 perguntas para você, né? Porque a gente não pode fazer uma pergunta que vai fugir um pouco da sua realidade. Então, assim, sim. Porque aí você vai saber o que você vai falar. Porque eu não posso pegar você totalmente de surpresa e chegar aqui e a gente começar a catar um... É verdade. A gente tem que ter ciência também, que até na hora do perguntar, a gente tem que ter sabedoria. Porque verdade.
Deus, ele é perfeito em tudo, né? Então, mas assim, o que eu quero saber de você, assim, no seu ponto de vista, como que um pai, uma mãe, eu tô falando assim com você dessa forma, eu sei que você não é mãe, mas você é filha. Você teve um ensinamento dentro do seu lar. Então, assim, como que você, do que você aprendeu na tua infância, o que você pode falar para o pai, para uma mãe ou para um responsável, como que ele pode introduzir o filho dele a ter o hábito de orar, de ter o hábito de ler a Bíblia, de colocar em prática aquilo que ele leu. Como que você fala para um pai e para uma mãe como que dá para lidar com essa situação no dia a dia? Isso aí a gente resumindo tudo, né? Mas eu não vou falar. Uma palavrinha a gente resume tudo isso que você falou, que é o exemplo. Porque se eu quero que o meu filho, né? Vou falar como se eu tivesse um filho, mas se eu quero que o filho leu a Bíblia, ele tem que ver a minha prática dentro de casa. Sim. Se eu quero que meu filho ore, meu filho precisa ver em mim isso. E meu filho precisa ver, o filho precisa ver que o pai está vivendo o que ele está falando. Porque é muito, né? E aí eu não falo, já ia falar, a Glorita hoje não veio, Bianca. Eu não falo, eu nem falo, Bianca, de uma forma evangélica, sabe? Porque eu falo assim, não importa a sua religião aqui, não importa se você é católico, se você é batista, se você... Sabe? Não importa a sua religião, se você... Não importa. O importante é que você, pai, você precisa introduzir isso no seu filho. O seu filho precisa ver em você o exemplo. Porque, olha só, você pega uma criança de 8 anos, aí você é pai, você vai para a igreja, você não leva seu filho. Aí você pergunta, irmão, cadê seu filho? Ah, ele não quis vir. Como não quis? Seu filho, então, na segunda-feira, seu filho não vai querer ir para a escola, você então não vai deixar ele, você vai deixar ele em casa. Não, você vai querer que seu filho vá, porque esse aqui é um futuro para o seu filho. Então, na igreja você dá opção, sabe, assim, para o seu filho faltar. Ah, meu filho... Claro que você não vai ficar também sendo a tirania ali, né? Mas seu filho precisa... Porque o seu filho só vai ter um gosto de ir para a igreja se ele vê em você que você vai. Então, a partir do momento que ele vê você indo, a partir do momento que ele vê que você está ali na casa de Deus buscando, seu filho vai ter desejo de ir na igreja. Claro que vai ter dias que ele não vai estar afim, assim como ele não está afim de ir para a escola. Sim. Mas na escola você obriga. No domingo ele tem a opção de faltar ao culto. Mas na segunda-feira ele não tem a opção de faltar à igreja. Né? Faltar lá o templo, né? Porque a igreja somos nós. Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado, porque o nosso exemplo, né? O exemplo dentro de casa é que vai arrastar os filhos. Então tem que ter muito cuidado que nós vamos falar mal da igreja para as crianças, sabe? Eu acho que tem que ter muito cuidado, sabe, Bianca? Às vezes, no domingo, na hora do almoço, a sobremesa é falar mal da igreja, falar mal do pastor, é falar mal do líder da igreja. E isso tudo, inconscientemente, a criança vai refletir lá na frente. Porque quando ele chegar... Desculpa, gente, ó, eu tô um pouquinho... Nem sei se eu te falei, Glorito, meu resultado do Covid deu positivo. Falou hoje. Sim. Falou. Então, de vez em quando eu vou dar uma engasgadinha aí. A igreja pra gente orar por você. Mas sim, acho que obrigada. Tá caindo chuvas de cura. Graças, amém. Então, assim, Glorita, aí lá na frente, o adolescente, quando ele chega na fase do adolescente que fica um pouquinho mais rebelde, ele vai parar e vai falar assim, eu não quero ir para aquele lugar. Aquele lugar onde meus pais sofreram, sabe assim? Porque tem problema? Tem. Por que a igreja tem problema? Porque tem pessoas lá dentro. Pessoas têm problema. Nós somos falhos, né? O meu pai, ele falava da seguinte forma, Glorita, Bianca, ele falava assim, se você um dia encontrar uma igreja perfeita, não vai para lá, que você vai acabar com a igreja, que você é imperfeito. Exatamente. Então, eu acho que o exemplo, né, vai carregar o seu filho aí. E a Bíblia mesmo fala, né, ensina a criança no caminho que ele deve, no caminho. Quando envelhecer, né, quando ficar aí adolescente, jovem, ele pode até desviar um pouquinho. Mas uma hora o Espírito Santo vai tocar e ele vai voltar. Então, eu acho que o exemplo é a chave de tudo aí. Você falando isso é igual aquela parábola do filho pródigo, né?
Porque com certeza Sim, verdade. sempre orientou aquele filho. Só que chegou um tempo da vida dele, eu não quero isso para mim. Ele foi. E Deus, ele assim, ele deixa a gente ir. Mas no momento certo, a gente volta. Sim, é verdade. E sempre ele vai estar de braços abertos. Só que muitas das vezes nós somos falhos com nossos filhos que a gente quer impor. Eu falo para você porque eu sou mãe, eu tenho 2 filhos adolescentes. Então muitas vezes a gente quer impor. É que nem a tia Dri falou ontem. A gente ter autoridade não é ter autoritarismo. Então, muitas das vezes, a minha falha como mãe é o autoritarismo. Eu quero que seja dessa forma. E eu sei que dentro dos lares pode ser que isso muitas vezes acontece. Às vezes a criança não quer ir para a igreja, aí vamos supor, vamos falar da parte da adolescência, porque na adolescência é um pouco mais difícil de você lidar em querer que vá para a igreja. Aí não, você vai, eu estou mandando, você vai. Isso acaba criando revolta. O adolescente não vai ter o desejo de voltar até que se chegue a uma certa idade ele entenda que ele precisa desse Deus. É verdade, é verdade. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu acho que a partir do momento que o filho entende que os pais, eles são autoridade dentro de casa, né? Mas autoridade, assim, não dessa forma, né? Autoridade que tem que respeitar, tem que... É mais fácil lidar, mas como que o filho vai entender essa autoridade? Vamos começar lá de baixo, lá de criança, bebê, porque a gente acha que eles não entendem. Mas eles entendem. A gente acha, vou esperar ele ter 5 anos, não. Sabe, até 9 anos está formando o caráter da criança. Sim. Então, se você não for firme até os 9 anos, você vai sofrer lá fora. Lá na frente, você vai, infelizmente, né, não é amaldiçoando, mas a gente sabe que a maioria das vezes vai sofrer lá fora. Então, assim, eu acho que esse relacionamento de Deus, né, relacionamento de Deus, pai e a criança, primeiro os pais têm que pensar como está o meu relacionamento eu com Deus, porque eu só vou conseguir passar esse relacionamento de Deus para os meus filhos, depende só de mim. Sim. E sabe uma coisa, Bianca, quando eu era criança, os meus pais, eles faziam assim com a gente lá em casa. Nós somos em 3, né? Então, tinha o culto doméstico. Que lindo. Né? Olha só, meu pai, ele fazia assim, a gente tinha que... No culto doméstico, a gente fazia no nosso quarto. Então, a gente fazia convite, não é? Fazia convite para convidar o pai, a mãe, os irmãos. O membro da família. Então, aquele dia, a gente que ia liderar ali o culto infantil no seu quarto. Então, cada dia era no quarto de alguém, né? No meu quarto, do meu irmão, no quarto dos meus pais. Então, assim, são coisas que marcou. E tinha aquele momento, assim, desse culto doméstico, coisas que hoje, infelizmente, não acontece muito. Não vou dizer que não acontece, porque existem casas que acontecem. Mas existem casas que hoje não tem aquele momento, assim, da família sentar e orar. Aqui em casa a gente tá fazendo muito falho com isso, sabe, Bianca? E aí no final do ano eu falei, na virada do ano eu chamei minha mãe e meu irmão e falei, olha, todo dia a gente vai sentar para orar junto. Claro que tem dia, eu não vou dizer que é 100%. Tem dia que a gente meio que, não sabe assim, meio que esquece e tal. Sim. Mas a gente tem se policiado de ter esse momento assim da família, por mais que eu tenha a minha intimidade, minha mãe tem, meu irmão tem com Deus, mas eu acho que principalmente nessa fase de criança, né, que nós estamos falando aí, é importante ter esse culto doméstico. Deixar a criança ali, a criança vai falar do jeitinho dela, a criança vai aprender a orar do jeitinho dela e vai aprender dentro de casa. Sim, porque o exemplo vem de casa, né? Porque um exemplo, quando um pai e uma mãe vai com o filho no mercado, vai falar assim, ó, não pega nada. Não pega, tá instruindo que ele não pode pegar nada que não é dele. Sim. Não é verdade? Porque assim, a gente sabe que existem famílias de todas as maneiras. Tem a família que é mais liberal, tem a família que ela é mais protetora, tem a família que é mais rígida, mas mesmo sendo aquela família que é mais liberal, ela ensina o filho dela o que é certo e o que é errado. Você não pode roubar, você não pode bater, você não pode xingar. Então, na hora de introduzir também, no meu ponto de vista, ter um culto familiar,
Eu acho que também é nessa fase, na fase da criança, porque ela já vai crescer naquele hábito e vai chegar um momento da vida dela que, se deixar de fazer, ela vai sentir falta. Nesse eu falo com tia Lari, que assim, eu infelizmente, não sei se eu falo infelizmente ou infelizmente, mas eu aceitei Jesus assim muito tarde na minha vida, que poderia ter sido mais cedo. Mas eu tive uma infância que onde tinha uns tios que ele saía do centro de São Paulo, ia para a cidade onde que eu morava. Oi, Maiara. Ia para a cidade que eu morava, que é na cidade de Itaquaquecetuba, aqui em São Paulo, e trazia para a gente a escola sabatina. Então, todos os sábados, a gente sabia que aquele pessoal ia falar de Jesus pra gente, aí contava historinha, aí cantava, aí depois tinha um lanchinho. Era uma coisa tão gostosa que aquilo trouxe pra minha vida algo que fazia eu pensar, falei assim, mas era tão gostoso, por que não pode ser hoje? Demorei de entrar no evangelho, mas quando eu entrei, então assim, aí quando eu caí, eu falo assim, caí no ministério infantil, porque Deus me puxou para o ministério infantil, então as minhas lembranças do passado me ajudam nos dias de hoje. Sim, sim. Então assim, hoje vou fazer 36 anos, não parece, né, tia? Mas vou fazer... Não, a gente tinha bem menos, hein? Sério? Então assim, eu vou fazer 36 anos, só que eu lembro coisas da minha infância. Então, as crianças de hoje, o que o pai e a mãe auxiliam voltado à vida espiritual, também a criança vai lembrar na fase adulta. Então, assim, se meu pai e minha mãe fez certo, comigo também vai dar certo. Verdade. Não é verdade, tia Adlária? Eu já chamo você de tia Adriana. Tia Adriana é que é muito nome na mente, a gente confunde. Mas eu tia Lari, ó, no versículo de Romanos 10, 17, diz assim, ó, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ao ler esse versículo, é bem claro que se introduzir a criança para o evangelho, né, que a gente tem que introduzir a criança dentro do evangelho. Você poderia aconselhar os pais sobre esse versículo, que a criança tem que ter um relacionamento com Deus? Como que você consegue... orientar o pai, como filha, a importância de a criança ter fé pelo ouvir, e ouvir a palavra, que é ler a Bíblia, né? Tirar tempo, não é perder tempo, né? Tirar tempo, é ter tempo de qualidade com o seu filho. Porque, às vezes, Bianca, as famílias estão terceirizando até a evangelização dos filhos. Sim. Né? Ah, meu filho está lá na escola bíblica, então as tias da salinha vão é obrigação das tias da salinha ensinar. Os meus filhos estão à noite, tem o culto infantil, então eu não preciso fazer isso em casa. O pai que pensa assim está enganado, porque ele está terceirizando a vida espiritual, que é responsável, que Deus deu para ele fazer, a responsabilidade para os pais. Então, os pais precisam assim, tirar tempo de qualidade com os filhos, sentar, sabe, pegar a Bíblia mesmo, ler, tirar dúvida, orar, porque lá na salinha vai ser um complemento no Ministério Infantil do que ele tem aprendido em casa. O que ele tem, aí eu falo em Romanos, que a fé vem pelo ouvir. Então, ele só vai conseguir ter isso se ele estiver dentro de casa. E, infelizmente, isso está sendo ao contrário, né? Ele está ouvindo lá na igreja e aí em casa passa aí a mão ali. Então, eu acho que hoje então, a gente está numa mania de terceirizar tudo. Sim. Tudo eu vou terceirizar. E a gente esquece que na palavra de Deus não existe esse jeitinho brasileiro nosso. É sim ou não. Então, dentro de casa, eu tenho que entender que eu não posso terceirizar a vida espiritual do meu filho. Isso eu não falo só, né? Eu falo culto infantil porque é o meu meio, mas às vezes é numa catequese, né? Se a gente for levar, né, na igreja católica, tem a catequese. Então, lá a catequese também tem que ser um suplemento do que os filhos estão estudando em casa com os pais. Sim. Então, eu preciso ter muito cuidado com isso. Eu só vou conseguir
que meu filho tenha fé pelo ouvir se ele realmente estiver ouvindo dos pais. Ô, tia Lara, eu não sei se você pegou ontem, quando eu falei com a tia Adriana, a respeito de uma pesquisa que fala quando as crianças não, a fase adulta é propícia a aceitar Jesus. Então, a maior porcentagem é dos 4 aos 14 anos, que é 85% das crianças de 4 a 14 anos, ela aceita Jesus como Salvador. Então, assim, esse período é praticamente o período que ela está na escolinha. Né? Porque tem um berçário, aí depois, né? Aí tem as divisões, mas é o período que ela está na salinha. Como você falou, a salinha, ou que seja catequese, mas nesse período é um momento que a gente tem que ter mais atenção de introduzir o evangelho. E você falou tudo, muitas das vezes os pais esperam para que as tias da salinha façam isso. Verdade. Mas a tia da salinha, às vezes que nem eu sou tia da salinha, só que eu não sou pedagoga. Então eu ainda não tenho uma didática que vai me ajudar muito na salinha. Então eu faço tudo aquilo, que assim, Deus vai me direcionar uma coisa aqui, vai me direcionar outra coisa ali. Aí Deus me presenteou com a Glorita, mas se trabalhar num conjunto, eu acho que, eu tenho certeza que tem que ser um conjunto, porque na escola é conjunto, né, tia Lari? Na escola é um conjunto, tem o pai, tem as reuniões de pais, aí eles participam. Aí quando tem festinhas na escola, que na época de festa junina, é dia das mães, é dia dos pais, os pais são participantes na escola. Mas no evangelho, são poucos. E quando é questionado, ou quando é cobrado, ou se a gente fala algo, eles, até por um momento, ele fala assim, é verdade, eu tenho que mudar a minha rotina. Só que chega, certo? Aí relaxa. Só que aí, não sei se foi vocês, foi a tia Adriana que falou, quando chega na fase adulta ou na fase adolescência, é na hora que nós sofremos. Porque a gente errou nesse período. Porque meu pastor, ele já falou assim, as pessoas mais inteligentes são as pessoas que leem a Bíblia. São as mais inteligentes, porque Deus vai dar um conhecimento diferente das pessoas que não leem a Bíblia. Então, se eu quero que meu filho seja bem instruído em todos os aspectos, porque Deus, ele é dono de todas as coisas que existem neste mundo. E assim, eu amo ir no mar, porque quando eu vou no mar, eu consigo ver a perfeição de Deus. Eu vejo aquela água, eu vejo o mato, eu vejo a perfeição de Deus. Mas, para mim ver a perfeição de Deus em casa, tem que começar por mim. Tem que começar pelo maior. Porque nós somos exemplos. Em todos os lugares que nós vamos. Na hora que vamos atravessar a rua, tem um farol, fala assim, ó, filho, não pode atravessar quando tiver vermelho. Então, vamos fazer o farol também para ler a Bíblia em casa, né, tia Lari? Porque a gente precisa disso. Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, ô Bianca, na questão do culto infantil, que tem alguns pais que acham que o culto infantil é um depósito de criança. Então, assim, eu conheço pessoas que já me falaram, né? Ah, eu só vou para a igreja se tiver o culto infantil, porque meu filho não me deixa quieto. Não, mas o filho tem que saber se comportar dentro da igreja também. Sabe, eu sou de uma geração que não tinha culto infantil. Então, eu tinha que sentar lá, tinha que sentar e ficar quieta. Eu lembro que quando minha irmã mais nova nasceu, eu tinha 7 anos. E meu irmão tinha 8. Então, a gente tinha que sentar lá na frente. Minha mãe ficava lá atrás com a minha irmã. Não tinha culto infantil. Então eu sentava de um lado, era um banco, sentava uma fileira só as meninas e no outro só os meninos. No primeiro. E se conversasse na hora, né? Claro, a gente botava aquela, né? Que sabe como é criança, né? Conversava, o meu pai chamava atenção, sabe? Ele chamava lá da frente, não importava se era filho de pastor, se não era, ele chamava fulano. Então, assim, em casa, levava uma puxão de orelha. Por quê? Mas a gente aprendeu a se comportar. Aí hoje tem os pais bonitos aí dessa geração, só vou para a igreja se tiver culto infantil. Tá, então seu filho nunca vai aprender a se comportar dentro de uma igreja. E o culto infantil, né, eu volto a falar, não é depósito de criança. O culto infantil nós temos que se preparar para ministrar para a criança. A gente tem que preparar uma atividade. Então, assim, não é jogar seu filho na sala do Ministério Infantil e achar que a criança está ali brincando, vai ficar lá no tempo da mensagem brincando.
Porque muitas crianças aceitam Jesus dentro da salinha. Sim. Porque em casa, né, igual nós falamos aqui, a família dessa criança muitas vezes terceirizou isso para dentro da igreja. Então a criança não vai aceitar Jesus ali perto do papai e da mamãe, vai aceitar Jesus lá no ministério infantil. Então, assim, eu acho que a família também, Bianca, precisa ter essa sabedoria. O dia que não tiver, por algum motivo, não tiver a classe, não tiver o ministério infantil naquele domingo à noite, o meu filho tem que saber se comportar. Aí, pai, eu não sei, eu vou falar a minha opinião, tá? Depois você pode até falar assim, nossa, ela tá doida. Mas, assim, eu falo daquilo porque da forma que eu fui criada, sabe? Existem pais que, pro meu filho ficar quieto, eu preciso levar brinquedo. Não, meu filho não vai brincar na hora do culto. Hoje é o celular, tia Lari. Hoje é o celular. Eu ia falar o celular, mas não quis pegar firme com o celular. Mas é isso, é o celular. Ah, meu filho, eu tenho que levar biscoito. Peraí, a criança não pode ficar lá um tempinho. Claro que tem suas exceções, né? Tem a criança que, dependendo, mas às vezes você pega um menino de 5 anos comendo. Ele passa 2 horas na escola sem comer, até na hora do recreio. Depois tem uns 15 minutos. Então, ele pode ficar ali no tempo da mensagem sem comer. Então, ele vai entender o quê? Que a igreja é como se fosse um cinema, que eu posso levar minha pipoca e vou comer. Então, assim, talvez fala assim, nossa, tia Lara é rígida. Não, não é, mas na igreja a gente tem que ter reverência. Né? Não é reverência com Deus ali. A igreja é a casa de Deus. Então, na casa de Deus, eu preciso ter o quê? Reverência. Então, me mata, sabe, Bianca? Eu não sou mãe ainda. Talvez, quando eu for mãe, talvez eu vou falhar nessa parte. Talvez você fale assim, é muito fácil falar, porque ela não é mãe. Mas quando eu trabalhava lá no orfanato, eu cuidava de várias crianças. E quando começava o culto, eu falava com elas assim, antes de começar o culto, você pode ir no banheiro beber água. Mas durante, você não sai. Então, eles ficavam lá quietos. E eu falava, não tem nada de sentar lá atrás, não vão sentar lá na frente. E vocês vão ficar quietos. Claro que tinha suas exceções, né? Tem dia que você tem, né? Claro que... Mas, eu não sei. Me mata, assim, o dia que eu ver uma criança correndo na hora do culto. Sabe? Brincando. Mas, igual eu falo, não sou mãe ainda. Talvez o dia que eu for mãe, eu vou falhar também. Mas eu acho que eu vou ser um pouquinho rígida aí. É porque assim, que a gente, quando é mãe, a gente fica com tanta vergonha quando acontece esse tipo de coisa, tia Lari. Com tanta vergonha que a gente não sabe o que é pior. Se é você pegar a criança ou se você deixa a criança. Essa é a verdade. Porque a gente se envergonha pelo ato do nosso filho. A gente não sabe o que vai ser pior. Eu vou tomar uma atitude ou eu deixo e resolvo em casa. Muitas das vezes isso que acontece. Mas é como você falou, nós erramos constantemente. Mas muitas vezes a gente erra tentando consertar. Porque senão a gente nunca vai sair do lugar. Né? Mas, tia Lari, continuando dentro do nosso assunto, eu fiz uma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta para você, mas você mais ou menos você já deu a resposta, né? Mas eu queria saber de você, assim, o ensinamento que você teve dos seus pais, como você falou que tinha os cultos dentro do quarto de vocês. Nossa, eu acho que deve ser uma coisa surpreendente. Isso aí é uma coisa que dá para sugerir para as crianças. O que você vê que essa atitude dos seus pais refletiu na sua vida hoje? Desse ensinamento que eles te deram? É aquele versículo, né? Que eu já falei aqui. Ensina a criança no caminho. Pode chegar... Eu tive momentos, Glorita, que eu meio que balancei, sabe? Porque nós somos falhos. A gente tem que entender... A Adriana até falou ontem, né? Que filho de crente não é crentinho. Sim. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de pastor, ele não é perfeito. Ele é criança, igual todas as crianças, ele é adolescente. Eu acho que é super-herói, né? Então, assim, não é isso. Então, eu tive um momento da minha fase, uns anos atrás, aí, pouco tempo, que eu dei uma balançada por decepção, por várias coisas aí que aconteceram. Então, eu dei uma balançada. Mas a Bíblia fala que é para ensinar a criança no caminho. Então, eu tive uma base muito boa. Eu acredito que se eu não tivesse essa base de meus pais terem tirado esse tempo de me ensinar, de buscar,
talvez hoje eu não teria voltado tão rápido, sabe? Porque, então, assim, a gente precisa, se eu não tivesse tido a base, talvez eu estaria lá ainda, sabe? Assim, lá no fundo do poço. Mas a base que eu tive foi fundamental para me levantar e para mim estar onde eu estou hoje. Por quê? Uma hora o Espírito Santo vai dar aquele estalo em você. Epa, peraí, o que você está fazendo? Sabe? Decepções nós vamos ter, né? Porque são homens. Mas peraí, olha para mim, né? O foco tem que ser Jesus. Então, para mim, esse momento da minha vida foi muito importante, essa base que eu tive na infância. Então, esse relacionamento com Deus na infância é super importante, super, super, super. E até assim, na minha adolescência, Bianca, eu não fui aquela adolescente rebelde, assim, de não querer ir pra igreja. Nossa, eu amava ir pra igreja, sabe? Assim, eu queria estar na igreja, eu vivia na igreja, assim. Era escola, igreja, casa. Então, assim, na fase de adolescente, eu não tive aquela fase rebelde. Então, eu acredito também que foi pela base que eu tive. E nada foi muito assim, não teve aquela... Sabe? Claro que meus pais, eles eram autoridade dentro de casa. Mas não era aquele general, entendeu? Sim. Então, no final de semana, eu moro numa cidade muito pequena. Então, a diversão no final de semana, naquela época, era ir pra pracinha. Então, juntava os adolescentes da igreja, a gente ia pra pracinha, se tinha dinheiro, lanchava, se não tinha, ficava ali conversando. Mas meu pai sempre tinha hora, eu tinha horário para chegar em casa, e no outro dia de manhã cedo, eu tinha que acordar cedo para ir pra escola bíblica. Eu não tinha essa, porque eu fiquei... Não. Então, assim, a gente já sabia disso. Mas por quê? Porque teve um alicerce, sabe? Assim, a casa foi firmada aí na rocha, teve um alicerce aí certinho. Então é por isso, talvez os pais que estão ouvindo falam assim, né? Ou vão ouvir a live que fica salvo, vão falar assim, mas hoje em dia a realidade é diferente. A realidade, Bianca, pode até ser diferente, mas isso aqui, continua sendo o mesmo. É a mesma. Então, se você levar isso em prática, é claro que com todos os desafios, cada um na sua época, você vai conseguir ter uma base aí legal para você levar a sua vida e crescer no caminho, podendo até dar uma balançada de vez em quando, mas você vai estar no caminho. Legal, Tia Lari. Tia Lari, lá em Malaquias 4:6 diz assim: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Pensando nesse versículo, eu vejo que muitos pais têm sido falhos nessa parte do converter o coração para o filho e o filho para o pai. Por isso nós estamos tendo muitas notícias tristes de pai cometeu algo com o filho ou filho com o pai. Você acha que esse versículo ele expressa exatamente isso, como eu penso? Porque foi a falta do relacionamento com Deus, aí fez cada um ter uma postura diferente um com o outro e acabar tendo esse atrito. Você acha que é isso? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Sim, eu acho assim, tem o versículo também, eu sou muito ruim de decorar. Eu sei o versículo, mas eu sou muito ruim de decorar o endereço, não tem no versículo? Mas na Bíblia fala assim, que os filhos precisam honrar os pais, né? Mas os pais também não gerar a ira no coração dos seus filhos. Sim. E muitas vezes essa ira gera isso, não gera essa conversão de filho para os pais. Porque a partir do momento que eu falo assim, você tem que me honrar. Mas o filho, eu acredito também que o pai tem que honrar um filho, né? De saber assim, de saber a hora de se calar às vezes. Eu acho assim, Bianca, que tem pais que eles levam a criação do filho tão segura, assim, tão general, que o filho se revolta, e isso gera até na revolta na igreja também. Você vê assim, porque tudo que é escondido é mais gostoso. Sim. Então,
o pai que não confia no filho, então o filho vai chegar na adolescência, ele vai estar mentindo pro pai, porque ele às vezes quer sair com os amigos e ele sabe que o pai não vai deixar. Então ele vai contar uma mentira para o pai deixar, para ele poder ir lá. Então, hoje a gente vê muitas revoltas nos filhos, porque os pais não estão tendo sabedoria na palavra para educar. Sabe, assim, quer educar como foi. Às vezes, esses dias eu até falei com a minha mãe, brinquei com a minha mãe, falei, nossa, se a gente fosse adolescente na época de hoje, a gente ia passar aperto na sua mão, sabe? Porque, brincando com ela, né? Uhum. Porque as coisas mudaram, então, assim, algumas coisas você vai ter que abrir mão, mas não tirar a essência, que é a palavra de Deus. Sim. Então, falar assim, se o filho falar assim, mãe, eu quero fazer tal coisa, não, você não vai ir, pronto. Talvez na minha época ainda dava, hoje não, hoje você tem que sentar com o filho e falar, não, meu filho, você não vai, porque dentro da palavra de Deus, fala isso, você precisa mostrar. Mas você tem que mostrar dentro da palavra, você tem que mostrar nas suas atitudes. E aconteceu algo comigo quando eu trabalhava com as crianças, eu era muito nova, mas eu não esqueci. Eu não vou citar nomes, porque depois a pessoa pode assistir esse áudio. Mas teve uma família que chegou na igreja e eles tinham gêmeos. E um dia, um deles xingaram na salinha, né? E eu fui chamar atenção ali de uma forma, né? Com aquela forma autoritária, eu fui chamar atenção. E essa criança, hoje ele já é adolescente, hoje ele é ministro de louvor da minha igreja, e ele falou assim, eu xingo mesmo, os meus pais xingam dentro de casa, por que eu não posso xingar? Então, assim, ele na época ele deveria ter os seus 5 aninhos, eles estavam chegando na igreja, sabe? Mas... olha só, eu não esqueço disso. Eu deveria ter uns 12 anos, 12, 13 anos, mas eu não esqueço. Mas o que acontece nessa fala dessa criança, Bianca? Eu vejo os meus pais fazendo, por que eu posso fazer? Então, é aquilo que a gente falou desde o começo, né? O exemplo vai arrastar o seu filho. E aí, dependendo do seu exemplo, você não vai converter o coração do seu filho, não. Você vai, afastar mais ainda o seu filho do caminho do Senhor. Eu acho que eu escuto muitas vezes os pais falando assim, Bianca. Não sei se você já ouviu. Deus castiga, hein? Aí o que a criança vai achar? Vai mão. Gente, uma criança vai entender o quê? Deus vai pesar a mão, Deus castiga. Ele vai achar assim, nossa. Eu queria um Deus desse. Jesus é um monstro. Quero um Deus que me ame. Quero um Deus que me acolhe. Então, essas palavras, a gente precisa ter muito cuidado. As palavras que eu vou falar com a minha criança, não só com o meu filho, até na salinha mesmo, você é professor, falar. Deus não, papai do céu, papai do céu vai ficar arrasado com você. Que isso? Ele vai achar o quê? Eu vou querer um Jesus desse? Que quando ele tá bravo, ele vira um monstro? E pelo contrário, né? Jesus, quando vê que a gente tá lá no fundo do poço, ele vai lá, estica a mão, ele vai lá no fundo do poço e tira você de lá. Verdade. Mas você está mostrando para a criança que é um Jesus carrasco. Né? Então, aí o próprio pai não converte o coração do filho. É bem isso mesmo. Xelari, agora nós estamos com 43 minutos da live. Já? Passa super rápido, né? Uhum. E eu tô falando demais, eu acho, hein? Eu fico achando que 1 hora vai ser um tempo suficiente pra gente falar tudo que a gente tem pra falar, mas não. Tempo é pouco, né? Mas, Xelari, você falou pra mim que você, desde a barriga da sua mãe, você já é crente. Porque ele tava dentro da barriga da mãe, se a mãe tá lá louvando, você tava louvando dentro da barriga. Seu pai tava lá no altar pregando, você tava ouvindo a pregação dentro da barriga. Eu creio nisso. Então, pelo seu tempo e experiência como cristã, o que você tem pra aconselhar os pais? É o que já foi falado aqui, né, Bianca? Os pais precisam entender que um caráter da criança é formado até os 9 anos. Então, até os 9 anos, a criança precisa ter dentro de casa o exemplo da vida cristã dos seus pais. Uhum. Né? A criança precisa entender que a igreja é o melhor lugar de se estar. Então, os pais precisam... nós vivemos em um mundo
onde essa quarentena veio até para mostrar pra gente, sabe? Eu até hoje falei com a minha mãe assim, não aguento mais ficar presa nesse quarto, né, isolada. Porque eu sou muito assim, ó, não para, é o dia todo. Né? Então, de repente, tive que parar. Por quê? Nós temos o nosso ritmo, mas os pais precisam entender, aqueles que têm criança pequena em casa, que você é autoridade dentro de casa. Os pais precisam entender que a vida cristã do seu filho, independente da sua religião, depende de você. Deus vai cobrar de você, porque ele confiou esse filho a você. Sim. Então, assim, o pai precisa entender, os pais, né? O papai e a mamãe precisam entender que você precisa tirar um tempo aqui, olha, aqui dentro. Sabe? Da mesma forma que você quer que o seu filho leia livro secular, da mesma forma que você quer que seu filho seja um bom aluno, um bom profissional, você precisa almejar que seu filho seja um bom cristão, independente de religião. Seu filho precisa ser um bom cristão, precisa exalar o bom perfume de Cristo, né? Viver em comunhão com Deus, né? Igual fala lá em Salmos, só com bom e com suave né? Que os irmãos vivam em união. Então, como ele vai ter essa união com os irmãos? Buscando a Deus. Então, se eu não tenho dentro da minha casa esse relacionamento com o meu filho não vê em mim o relacionamento não vê em mim o relacionamento com Deus, como eu vou querer cobrar isso dele mais pra frente? O meu pai, Bianca, ele falava, quando eu e meu irmão estavam prestes a fazer 18 anos, porque tem pai que fala assim, meu filho já tem 12 anos. Não, tem 12 anos, mas quem manda é você. Sim. Sabe? O meu pai, falava assim, quando vocês vão fazer 18 anos, mas quando vocês estiverem morando debaixo do meu teto, quem manda em mim é eu e sua mãe. Então, a gente já entendia que tinha regras. E hoje em dia eu vejo em sala de aula, os filhos estão pedindo regras, os filhos estão pedindo limite. E existem pais cristãos que não dão limite dentro da palavra de Deus. Então, isso tudo que nós já falamos aqui em quase uma hora, né? O filho precisa ver o exemplo de você. O filho precisa ver que você é aquela pessoa lá na igreja. Não sei se você já ouviu, rapidinho, eu vou contar aqui uma historinha, rapidinho, meu pai contava muito na igreja. Uma vez um senhor morreu e foi velado na igreja. E aí, na hora do culto fúnebre, tá lá o pastor elogiando. A mãe olhou pro filho e falou assim, meu filho, vai lá pra ver se é o seu pai mesmo que tá lá dentro. Porque dentro de casa ele não é isso tudo. Então, olha só, na igreja ele era uma coisa. Dentro de casa ele é outra. O filho precisa ver, né? O filho precisa ver que eu estou vivendo aquilo que eu tenho pregado a ele. Né? Então é tirar tempo, não é perca de tempo, é tirar tempo de ter o culto doméstico, é tirar o tempo. Porque isso tudo é a base. É a base da criança. Né? Ela é deixar seu filho para retiro. Hoje tem pai, não vou deixar meu filho para retiro. É deixar filho para retiro, né? Ir para congresso. Isso tudo faz parte da vida cristã do seu filho. Sim. Né? Isso é importante também. Ô, tia Lari, sabe, você falando assim, me faz lembrar que eu, antes de ser mãe, eu falava assim, eu não vou ser para meus filhos como minha mãe foi para mim. Eu não vou ser para meus filhos como meu pai era para mim. Eu vou ser mais liberal, eu vou fazer mais assim. A tia Bel mandou um oi. Oi, tia Bel. Então, assim... Beijão, tia Bel. Cada geração, acho que vai com o mesmo pensamento. Do jeito que minha mãe fez comigo, eu não vou querer fazer com meu filho. Aí o filho não vai querer fazer com meu neto não vai querer fazer com o bisneto. Eu acho que é nesse ponto que às vezes nós erramos muito e esquecemos de trazer aquela essência que tem que estar sempre presente. Independente se você quer ser um pouco mais liberal com o seu filho, eu vou deixar meu filho ao cinema, eu vou deixar meu filho a um teatro, coisas que minha mãe não fazia comigo, não significa que eu tenho que isolar ele da vida cristã. Deixar de falar para ele que Jesus cuida, que Jesus ama, que Jesus ele se entregou pelo seu pecado. Né? Sim. Ela falou assim, gente, ela sem maquiagem diferente. Quem foi? É diferente, muito diferente. É verdade, Abel. Ô, Bianca, e você falando algo aí, você falando sobre isso, me fez lembrar uma coisa.
Existem pais cristãos que acham que isolar o seu filho do mundo está fazendo a melhor coisa do mundo. Mas não Só que não. porque eles têm curiosidade do que é. Eu cresci de uma forma assim. Eu nunca deixei de ir no aniversário de um amigo da escola. Sabe? Eu nunca deixei de ir na casa de um amigo, tomar banho de piscina, brincar na rua. E a maioria dos meus amigos não eram cristãos. Assim, da escola, né? Não eram cristãos. Mas os meus pais nunca me isentaram disso. Uhum. E eles sempre me aconselhavam, você vai, mas tem coisas que eles fazem que você não tem que ter a mesma atitude. Eles precisam ver em você a diferença. Então, a Bíblia fala o quê? Que eu sou luz do mundo. Então, como que eu vou ser luz do mundo só dentro da igreja? Eu, na escuridão, né, igual quando a gente está num sítio, que existe uma lâmpada, uma luzinha lá. É essa luzinha que eu preciso ser com os meus amigos na escola. Então, assim, hoje, eu adulta, eu não, às vezes tem alguma festa, assim, a festa do professor na escola, eu não deixo de ir. O que eles estão fazendo lá é problema deles. Eles precisam ver em mim a diferença. Mas eu tenho essa mente porque os meus pais não me isolaram. Por mais que o meu pai era o pastor da igreja, mas isso aí para mim nunca foi problema, sabe? Eu sempre tava assim, no meio dos meus amigos. E aí existem pais cristãos que falam assim, não vou deixar o meu filho participar. Não é assim, né? Ele precisa ver um mundo diferente lá fora. Ser orientado, né? Na verdade. Vai chegar um momento, Bianca, que ele vai ter seus 18 anos, né? Vai poder se mandar, né? Entre aspas aí, vai poder sair e ele vai ver aquele monte de coisa e vai querer experimentar tudo de uma vez. Sim. Então, assim, eu acho que tem muitos pais que hoje erram por causa disso. Por que um filho não pode participar de determinados eventos? Claro que pode. Né? É isso aí, Bel. Tá de parabéns, a Bel falou que deixa isso aí. Tem que ensinar. É o que a Bíblia fala. Você vai ensinar o quê? Oi? É a base familiar. E nessa, como eu falei, eu aceitei Jesus já tarde. Tem 4 anos que eu aceitei esse Jesus. Só que houve um período na minha vida que eu estava falando a cada 10 palavras, 15 era palavrão. Aí chegou um dia Aí chegou meu filho e falou assim pra mim, falou assim, mãe, se a senhora continuar falando palavrão, eu também vou falar. Aí eu, opa, peraí. Eu não quero ver meu filho falando palavrão. Então eu comecei a mudar a minha rotina, os meus hábitos, comecei a me policiar para que eles tivessem uma base familiar. Tivessem um ensinamento, tipo assim, que falar palavrão é feio pra burro. É horrível. Então, assim, se eu vou poder depois recriminar o meu filho, assim, você não pode falar que é feio, mas se é feio, por que eu faço? Então, se é feio, eu não vou fazer o que é bonito, então eu vou fazer o que é bonito, o que é bom, porque aí meu filho vai ver o que é bom, o que é bonito e vai querer fazer também. É verdade, é verdade. A tia Bel falou, né? A tia Bel colocou, acha que não é legal privar as crianças das coisas. Não é, sabe por quê? Senão ela vai achar que esse negócio de ser, vou falar esse negócio, ela vai falar assim, esse negócio de ser crente é enjoar demais, não posso fazer nada. Não posso ir numa festa de aniversário do meu amigo, não posso ir na casa de uma amiguinha brincar, não posso ir na rua brincar com... Então, assim, a criança tem que ver que não é bem assim, né? Porque quando ela cresce... Hoje, Bianca, eu tenho amigos que ainda não são cristãos. Mas, às vezes, a gente... vão lanchar? Vão. Se eles vão beber ou não, o problema é deles lá. É cada um por si. Mas a palavra de Deus não ensina que a nossa salvação é individual. Então, é mesmo. E eles precisam ver o quê? Que eu não faço, né? Eles precisam ver que eu não vou. E tanto que, às vezes, quando tem um churrasco da escola, eles já falam, a parte da Larissa é mais barata, porque ela não bebe. Quer dizer, eles mesmos já sabem. Eu não preciso ficar falando, eu vou pagar mais barato. Não, eles já sabem, eu pago mais barato. Sim. Então, assim, mas por quê? Porque é o exemplo que a gente vai carregar. E é isso aí, a gente acaba ficando curioso, né? A criança, por que eu não posso sentar ali aqui, eu vou usar a pracinha, que é aqui na minha realidade, né? Por que eu não posso sentar na pracinha com meu amigo ali que não é crente? E aí vai ficar curioso, aí já sabe o que vai acontecer aí no futuro, né? Sim, Tchalari, que se você me fez lembrar de uma coisa, que muito lar cristão
proíbe as crianças de ter amizade até com aquelas pessoas. Criança fala assim, vamos falar um pouco do adolescente, que são gays. Vamos falar o português, claro que não adianta a gente ficar com o gay. Então, assim, proibir não é a solução, porque Deus ama todos. Não é verdade? Pois é, eu tenho um amigo, Bianca, eu amo o Mateus de uma maneira, Sim. Não é porque ele fez uma escolha na vida dele que eu vou excluir ele do meu convívio. Isso aí. Né? Eu tenho um amigo que ele é. E ele, assim, desde a época que a gente estudava junto, ele já tinha seu jeito lá, é dele. Mas hoje a gente cresceu, a gente é amiga até hoje. Só que um dia eu falei com ele, eu falei assim, eu amo você do jeito que você é, eu não amo as suas atitudes. Sim. Porque Jesus, ele ama você do jeito que você é, ele não concorda com o que você faz. Mas aí eu vou excluir ele? Não, sabe? Eu tenho um grupo no WhatsApp, só que ele quer todo mundo aqui. Todo mundo, E às vezes, assim, a gente tem ele faz parte do meu grupo de época de escola. Então, assim, tem eu, ele e mais três, né, que são mulheres. Então, assim, de vez em quando a gente se reúne para poder relembrar. E eu tô lá com eles. Então, assim, que se ele né, a gente não pode fazer, a gente tem que amar. É isso aí, amar. Não, eu vou... Infelizmente, hoje, né, Ô Bianca, a gente, igual eu tô na escola ali direto, a gente vê que tá vindo uma geração que, infelizmente, se Deus não tiver misericórdia, no futuro vai ser. Então, assim, eu vou excluir essa criança desde já? Sim. Né? Claro já que isso é um assunto para 10 minutos. 10 minutos só? 10. 3? Esse Instagram é muito ruim. Ó, antes de cair, eu vou desativar aqui os comentários só pra gente poder fazer um print da tela, né? Porque senão, como que vai ficar? Só vou pedir pra minha filha fazer o print pelo celular dela, porque eu fiz uma gambiarra pro meu celular aqui. Se eu for mexer, vai cair, aí vai ficar feio o negócio. Conseguiu entrar lá? Entrou na live? Faz aí, tia Lari, um sorriso bem bonito, igual você tem, vai ficar bonita nesse print. Tirou B. Já tá atrasado dela. Estão brincando de estátua. É verdade. Pergunta pra ela se eu não fiquei com cara de coronavírus, né? Jamais! A gente olhando assim pra você, tia Lari, não tem como falar que você tá com esse corona feio aí. Graças a Deus, Bianca, assim, os meus sintomas, né, que me fez ir procurar a unidade de saúde, foi que na sexta eu perdi o paladar e o olfato, né? Então, assim, isso que fez eu procurar, e aí hoje eu fiz o teste, mas, assim, uma dor de cabeça bem leve. Mas nada, assim, graças a Deus, dor no corpo, dor nas costas. Eu teve uma amiga minha que ficou com muita dor nas costas. Graças a Deus. O chato é o isolamento, né? Que você tem que estar dentro de casa, tem que ter sozinho aí. É, porque aí tem que cuidar também da família, né? Mas tirando isso, assim, eu tô super bem. O ruim é a questão do paladar, né? E o olfato. Mas o paladar, que na hora da comida te atrapalha um pouco aí. Mas o resto eu tô bem. E fazer o repouso que você tem que fazer. Tem que se cuidar. Por isso que eu nem cancelei as lives, Glorita. Eu nem cancelei, Bianca, eu nem cancelei as lives. Porque eu falei, eu tô bem, pelo menos é alguma coisa que passa o tempo, né? É bom que você não vai ficar entediado dentro de casa, né? Dentro do seu quarto, né? Amanhã eu tenho uma live já também. Hoje eu tive 3, com a sua já é a terceira que eu tô participando hoje. Que maravilha. Ó, tia Lari, falta 1 minuto, mas aí se cair, eu entro de novo só pra gente se despedir de legal, porque se despedir correndo assim é chato. Mas, ó, tia Lari, eu quero agradecer muito por você ter aceitado o meu convite, porque, assim, eu sei que você... Eu acho que se você tiver que falar um não, só se você não puder mesmo. Porque eu vejo, eu vejo nas suas lives o amor, o carinho que você tem pelas crianças. Então, assim, que Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Que você seja luz no mundo, tá? Porque, como você falou, a luz do mundo e o sal da terra.
Então, que você venha ser o tempero na terra, sobre a vida dos seus familiares, sobre a vida dos seus amigos. De onde você for, que você seja de luz, porque você realmente Amém. é de Deus. E eu sou grata pela sua vida, por ter o privilégio de ter te conhecido. Foi numa brincadeira, né? Só um comentário que eu fiz que era